E num vídeo recente, onde eu gravei um react sobre a fala de um pastor, que dizia que se o Novo Testamento for retirado da Bíblia, tudo permaneceria na mesma. E não aconteceria nada, ou seja, não faria a menor diferença. Então eu gravei uma resposta onde eu expliquei ali, e ficou demonstrado, creio eu, o quanto que boa parte dos religiosos são idólatras do livro sagrado, que é a Bíblia. E exatamente por isso, nem de longe eles conseguem ser simples discípulos de Jesus. E aí nesse vídeo, um amigo lá deixou o seguinte comentário: gostei do argumento, mas o que seria idolatria do livro? Vamos lá, meu amigo. Primeiro vamos entender o que é idolatria. Falando de forma simplificada, idolatria é a intensidade de importância e de expectativa que uma pessoa direciona para algo ou para alguém. Por vezes, a ponto de tratar essa coisa ou pessoa que é idolatrada como uma verdadeira divindade. E tudo o que é tratado como uma divindade, seja uma pessoa, ou seja uma coisa, ou seja um livro, então todas as outras coisas serão tratadas de forma inferior àquilo que é idolatrado. Entende? Logo, fica claro entender que se a idolatria é pela Bíblia como um todo, pelo livro sagrado, Jesus, embora esteja na Bíblia, ele vai funcionar apenas como um mero detalhe. E entendendo isso, quando eu falo que o maior obstáculo para um religioso se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus é em razão dessa sua idolatria pelo livro. É porque para religioso, pelo simples fato de estar escrito dentro da Bíblia, ou seja, do livro sagrado, mesmo que sem contexto, mesmo que aquilo não encontre respaldo ou compatibilidade alguma em Jesus e no que ele fez e ensinou, mesmo assim o religioso pega aquele texto e só porque ele está escrito na Bíblia, ele então vai lá e cria doutrinas, regras e ainda usa esses textos para julgar, condenar e controlar a vida das pessoas. Para o religioso que idolatra a Bíblia, é como eu sempre digo, para eles, Jesus não é o Cristo eterno, o Cordeiro de Deus que estava imolado desde antes da fundação do mundo. Não, para eles, Jesus não é a pedra angular em cima do qual toda a construção se ajusta. Para eles, Jesus não é o cerne da revelação de Deus aos homens, como descrito lá em Hebreus, no capítulo 1, nos primeiros versículos. Não. Para os idólatras da Bíblia, Jesus é apenas mais um dos personagens que a Bíblia tem, sendo tratado como se tivesse a mesma altura e a mesma importância, como, por exemplo, de Moisés, Elias, Eliseu, o rei Davi e todos os outros personagens que estão descritos dentro da Bíblia, e que eles utilizam para recortar e selecionar conforme os seus próprios critérios e caprichos. Por isso é que, para esses religiosos, os idólatras do livro, mas que não são discípulos de Jesus, para eles, se retirar o Novo Testamento da Bíblia, é claro que isso não faz a menor diferença. São esses que, por exemplo, eles pegam textos e recortes lá do livro de Levítico, no Antigo Testamento, para poder julgar e condenar pessoas hoje, no presente, mesmo que tal coisa seja totalmente incompatível e diferente do modo como Jesus ensinou e tratou as pessoas. Porque para eles, basta estar escrito dentro da Bíblia. Agora, se o que está escrito está em conformidade com aquilo que Jesus ensinou e a sua maneira de tratar as coisas, para esses religiosos, idólatras da Bíblia, isso é totalmente dispensável. Isso porque eles não são discípulos de Jesus, mas sim devotos do livro sagrado. E pela idolatria ao livro, e vendo Jesus apenas como mais um personagem nesse livro, que um religioso moralista e legalista trata, por exemplo, os homossexuais da forma como eles tratam. Tratam o dízimo com ameaças e obrigação, e vivem fabricando toda sorte de arbitrariedades e condenações em torno de roupas, comidas, bebidas e lugares, tanto quanto ficam endeusando líderes religiosos e até políticos. Tudo em nome dessa história de ungido do Senhor, e por aí vai. E isso sem falar naqueles casos em que, para a pessoa se sentir com a sua casa mais protegida, ao invés dela exercitar a sua fé na confiança e na proteção de um Deus invisível, ela precisa deixar a Bíblia aberta dentro da casa dela, de preferência no Salmos 91, para espantar os maus espíritos, sabe? Ou aqueles cuja maior sensação de estar próximo ou em dia com Deus não é quando o sujeito está praticando obras de amor na direção do seu próximo, não. Como Jesus fez e ensinou, diga-se de passagem, mas apenas quando a leitura da Bíblia está em dia. Ou até aqueles que só se sentem mais guardados e protegidos nas ruas quando eles estão carregando a Bíblia dentro de uma bolsa. Enfim, idolatria ao livro é tudo isso e mais um pouco. E espero que tenha sido possível de tentar entender um pouco o que é idolatria ao livro
a Bíblia. Que Deus nos livre disso e que nos torne apenas e tão somente discípulos de Cristo Jesus. E que a Bíblia funcione apenas como um instrumento auxiliar de conhecimento, tendo todos os seus livros submetidos ao Espírito de Cristo, a fim de que, com a mente de Cristo, a gente possa compreender e interpretar tudo à nossa volta, inclusive e sobretudo a Bíblia. Paz e luz, meus amigos e amigas.